Então estamos retornando ao segundo bloco do programa Conversando com o Cardiologista, com o Dr. Paulo Afonso, falando sobre hipertensão gestacional. Ele abordava aqui os sinais, os sintomas, a diferença entre pré-eclâmpsia e eclâmpsia de forma bastante didática. Então nós gostaríamos de saber como é que é feito o acompanhamento dessa gestante durante esses 9 meses. Tem o pré-natal, né, Paulo Afonso? O que é pedido? Quais são os exames obrigatórios? Essa paciente tem que ir de mês em mês, de 2 em 2 meses? Como é que funciona isso? Olha, eu acho assim que essa tua colocação é muito importante e ela deve ser colocada em público, principalmente a gente visando que a gente consiga passar, que as pessoas consigam sentir a importância da conscientização de se realizar um pré-natal. Porque o melhor tratamento da pré-eclâmpsia, da toxemia gravídica, é a profilaxia, é não deixar acontecer. Este é o melhor tratamento. E como que a gente vai fazer essa profilaxia? Essa profilaxia ela tem que ser feita exatamente fazendo um acompanhamento durante o pré-natal, fazendo um controle, um regime alimentar adequado e fazendo, sempre que possível, um repouso. E esse repouso é importante que a gente coloque, que a mulher sempre que possível deve ficar em decúbito lateral esquerdo, isto é, deitada para o lado esquerdo, quando cansar, deitada para o lado direito. Por que isso? Porque vocês sabem que a grávida, principalmente da metade da gestação em diante, ela está pesada, elas têm um ventre volumoso, um útero com um nenê já pesando bastante, com sua placenta e o líquido amniótico. E isto, se ela ficar em posição de, por exemplo, de barriga para cima, esse útero com o nenê vai pesar sobre os vasos de sangue que levam oxigênio para esse nenê. E isso vem a prejudicar a oxigenação do nenê e a própria nutrição desse fetinho que está lá intraútero. Então, sempre que possível, procurar fazer um repouso durante o dia, alguns períodos do dia, e sempre procurar em decúbito lateral esquerdo de preferência e quando cansar no lado direito. Eu gosto sempre de frisar quando eu falo isso, de que a gente não deve, o casal não deve se preocupar se durante a noite a gestante estiver dormindo de barriga para cima, porque é fisiológico. Se não estiver bem, o próprio organismo faz com que ela mude de decúbito. Então, só quando está acordada procurar fazer o decúbito lateral. O pré-natal, respondendo à tua pergunta, ele deve ser feito uma vez por mês até o 7º mês. No 7º e no 8º mês deve ser quinzenal e no último mês uma vez por semana. Então, dá para entender que no último trimestre, que é quando mais existe o risco de ocorrer esta patologia, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, o pré-natal ele é feito de uma maneira mais próxima do paciente. É lógico que se essa paciente começar a apresentar um quadro antes do 7º mês, de elevação da pressão, um quadro de uma pré-eclâmpsia leve, por exemplo, esse acompanhamento deve se tornar quinzenal. É importante, assim, também, que durante esse acompanhamento sejam feitos vários exames. Esses exames, fora os tradicionais, hemograma comum de urina, glicose, avaliação de tireoide, quando se suspeita de que a paciente esteja fazendo um quadro de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia, ela deve ser feita a proteinúria de 24 horas para que a gente possa saber o quanto está ocorrendo de eliminação dessas proteínas. E também existe um exame rápido, que é o chamado relação creatinina-proteinúria, que nos dá uma ideia de que se essa paciente está desenvolvendo um quadro de toxemia ou não. Então, basicamente, são esses os exames do acompanhamento.
E existe uma dinâmica, então, né? Conforme maior a gravidade, se antecipa e se quebra um pouco esse protocolo, mês a mês, últimos 15 dias, conforme a necessidade, né? Com certeza, com certeza. E também dentro dos exames, a gente não pode esquecer de que existe um órgão que tem que ser muito valorizado, que é o rim. Então, na paciente toxêmica, o rim pode sofrer. Então, a gente sempre tem que estar atento fazendo uma avaliação da função renal. Realmente a gente não pode se descuidar e tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Bom, e no caso assim, de uma paciente que tenha gêmeos, certo? Há um risco maior nesses casos ou não? Não, a toxemia ela é tratada da mesma maneira. A abordagem é a mesma. É lógico que uma paciente que tem gêmeos, por si só, ela já é uma gestação de um risco aumentado. O próprio volume abdominal é maior, a nutrição é mais fácil de ser, a nutrição para esses fetos é mais fácil de ser dificultada. Existem maiores riscos, por exemplo, de uma ruptura de bolsa ou de um desencadeamento de um trabalho de parto prematuro. Mas, basicamente, a toxemia ela é cuidada e tratada da mesma maneira. E nas mulheres, você colocou no início do programa que quanto maior a idade, mais de 40 anos, maior risco, ou mulheres muito jovens, né? Existem outros fatores, por exemplo, fatores étnicos, fatores hereditários que influenciam nessa questão da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia? Na realidade, porque a mãe teve eclâmpsia não quer dizer que a filha vai ter. Agora, sempre que a mãe teve, o obstetra tem a obrigação de estar mais atento, tem que cuidar mais, porque pode existir uma tendência ao desenvolvimento da eclâmpsia. Os fatores étnicos também. Nos afrodescendentes, a incidência é maior. Isso até pela questão até da hipertensão arterial essencial, né? O pessoal da etnia afro, né? Eles são mais hipertensos, eles têm o gene para hipertensão. Então deve ter essa ligação, né? Bom, mas nós vamos para um próximo intervalo, voltamos no último bloco com essa conversa agradável com o professor Paulo Afonso Beltrame.